Capítulo 6 do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. Amor e bondade. Quando era solteiro, nunca tive problemas em ser gentil com os outros. Eu era gentil, paciente e bondoso. O garoto propaganda do capítulo de Paulo sobre o amor. Tudo mudou quando me casei. Eu não me transformei em um monstro ou em algo do tipo. É só que a vida de casado era muito diferente da vida de solteiro. E eu não estava mais sozinho. Eu não estava mais vendo Cherize apenas algumas vezes por semana. Agora eu morava com ela. Eu estava vivendo a vida com ela. O que significava que eu não conseguia esconder meus verdadeiros sentimentos. Se eu estava de mau humor, Cherize sabia. Se eu estava sendo impaciente, ela sabia. Se eu estava frustrado, ela sabia. E às vezes meu problema de atitude a ofendia. Como se isso não bastasse, os filhos começaram a aparecer, 5 crianças. Problemas infantis se transformaram em complicações adolescentes. Vamos apenas dizer que aprendi muitas lições sobre bondade ao longo do caminho. Uma das mais importantes é que é melhor se reconciliar do que estar certo. Você sabe quantas vezes eu dormi no quarto de hóspedes por estar com raiva de Cherize por algo geralmente idiota? O engraçado é que ela não se importava nem um pouco com isso. Era ela quem teria uma boa noite de descanso na cama mais confortável sozinha. Antigamente, discussões acaloradas às vezes se tornavam feias, cheias de palavras grosseiras e acusações injustas. Cherize pegava sua arma infalível e também sua declaração favorita e jogava na minha cara. Ah, e você se acha um bom pregador. E então eu chegava na minha bolsa de gracejos verbais e tirava minha frase favorita. E você me faz querer me chamar de bêbado. Em muitas das brigas que tivemos no início do nosso casamento, eu lutava até a morte para provar que estava certo. Eu queria que ela visse que eu estava com a razão. Mesmo se eu ganhasse, eu pagava um preço por isso. Tudo que eu fazia era nos afastar ainda mais. Teria sido melhor calar a boca, parar de tentar bater em um cachorro morto e, em vez disso, estender a mão para a reconciliação. Certamente não agimos mais assim. Se o fizéssemos, eu não estaria aqui escrevendo este capítulo. Não é fácil ser gentil em meio à pressão. Não é fácil ser gentil quando você e seu cônjuge têm ideias conflitantes de paternidade. Não é fácil ser gentil quando seus filhos estão fora de controle, ou as finanças estão apertadas, ou até mesmo quando sua sogra se muda para a sua casa, ou você é o único cristão do seu lar. Mas mesmo em meio a essas coisas, somos chamados a ser gentis. Se você se lembra, no capítulo 4, eu falei sobre como o perdão não é uma equação matemática. Somos ordenados a perdoar todos o tempo todo. No livro de Efésios, encontramos uma fórmula relacionada ao perdão. Paulo escreve: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Na primeira parte dessa passagem bíblica, Paulo nos diz o que não fazer. Não seja amargo, irado e assim por diante. Em outras palavras, drene o pântano. Retire a maldade e o mau comportamento. Largue isso, jogue fora. Na segunda parte, Paulo nos diz o que devemos fazer. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Este é um teste que permite saber se você perdoou alguém ou não. Se você não pode ser gentil ou ter um bom coração, precisa continuar trabalhando a sua dificuldade em perdoar. Mas ser gentil não é apenas um subproduto do perdão. É o que nós, como cristãos, somos chamados para ser. É como amamos os outros, como Cristo nos ama. Se você quer amar como se nunca tivesse sido ferido, elimine a amargura e comece a ser gentil. Ser gentil significa tratar com respeito a garçonete que lhe serve. Significa desculpar-se sinceramente e até mesmo morder sua língua quando seu vizinho lhe xinga porque seu cachorro fez xixi no seu quintal de novo. Significa que você deve parar de criticar ou rebaixar os outros, porque eles compartilham uma visão do mundo ou opinião diferente. Agora, tenho certeza de que você não é um cristão mesquinho. Você provavelmente sempre sorri e diz por favor e obrigado. Mas faça-me rir por um minuto.
Faça uma lista da sua vida. Como os estranhos e os seus entes queridos avaliariam as suas atitudes? Você conseguiria uma pontuação alta por ser generoso, por sempre estender uma mão para ajudar, por ser gentil com o caixa da mercearia que tem aqueles alargadores enormes nas orelhas? No restaurante local, você seria conhecido como um mesquinho na hora de pagar a taxa de serviço? Como cliente eternamente insatisfeito? Os membros da diretoria escolar diriam que tudo o que você faz a reclamar? Seu cônjuge diria que ele ou ela nunca sabe em que estado de ânimo você estará quando acordar ou chegar em casa do trabalho? Seus filhos diriam que você está sempre ao telefone com seus amigos, fofocando sobre o que o fulano estava vestindo ou sobre como o cicrano é um pai displicente? Você pode ser a pessoa mais gentil do mundo. Em caso afirmativo, ótimo. Mas talvez você possa aperfeiçoar suas habilidades de bondade. Se você quer amar como se nunca tivesse sido ferido, é hora de começar a ser uma pessoa gentil. O tempo todo. Não apenas quando o pregador está por perto, quando alguém importante está assistindo, ou quando certos convidados acabam de jantar, ou até mesmo quando você está com vontade. A Bíblia nos diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Se você quer sobreviver à vida e desfrutar de relacionamentos bem-sucedidos, você terá que perceber que todo mundo tem um tesouro e todo mundo tem um campo. Muitas vezes, só vemos tesouros quando navegamos tranquilamente, livres de conflitos e turbulências. Mas quando a vida acontece e a realidade de nossos relacionamentos se torna evidente, começamos a ver os campos, as verrugas e tudo mais. E então, nossas atitudes começam a mudar. Nós começamos a criticar. Nós resmungamos, nós reclamamos. Muitas vezes, sentimos que temos o direito de fazer essas coisas, porque as tensões da vida são demais para nós. Nós não somos chamados a ser gentis apenas quando experimentamos as bênçãos de nossos relacionamentos. Deus nos chamou para comprar o campo. Em outras palavras, quando a vida fica difícil e a pessoa que você ama não está em seu melhor estado, você precisa vasculhar o lixo, as garrafas quebradas, as pilhas de terra, o estrume, os ratos e os carros enferrujados, pois enterrado neste campo confuso está um tesouro. Você não pode ter o tesouro a menos que compre o campo inteiro. Você encontra o tesouro nos relacionamentos quando escolhe ser gentil, quando você escolhe acreditar no que é possível e não na sua atual realidade. Quando você escolhe se reconciliar em vez de lutar para estar certo. Quando você escolhe não criticar seu marido sem motivo. Quando você escolhe parar o que está fazendo e amar seus filhos, mesmo quando está estressado com as finanças. Quando você escolhe não mostrar o dedo ao motorista que lhe fechou. Quando você optar por dar à garçonete uma gorjeta, mesmo que ela tenha estragado o seu pedido. O tesouro pode aparecer na forma de um relacionamento profundo e significativo que você nunca soube que seria possível. O tesouro pode vir do desenvolvimento de seu caráter, crescendo como pessoa, tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus. É hora de assumir o trabalho de ser um caçador de tesouros em vez de um inspetor de campo. Pare de se concentrar no campo ou no que está errado com as pessoas. Volte seus olhos para o tesouro. O que Deus pode fazer para essa pessoa ou situação. As pessoas são pessoas e elas vão errar. Aqui está um fato chocante. Você também. Então pare de ser malvado. Pare de ser feio. Pare de ser grosso. Seja gentil. Mostre graça. Ame a Deus e as pessoas, mesmo aquelas que menos merecem. Ao longo dos anos, tenho visto o poder que vem ao escolher ser gentil. Não apenas com minha própria família, mas com os outros. Eu penso em minha assistente social de mais de 20 anos atrás, Susan. Uma vez que ela parou de se concentrar no campo de um marido que não compartilhava sua fé e começou a ser gentil, ela finalmente desenterrou o tesouro. Susan foi a primeira e única de sua família a nascer de novo. Por 2 anos, ela frequentou a igreja sozinha. Todos os domingos após o culto, ela voltava para o marido e seu filho de 20 anos, Tracy. Nenhum dos dois compartilhava sua fé. Seu marido, Alan, era um bom homem e um bom provedor. Ele simplesmente não estava interessado em coisas espirituais.
Ele preferia jogar golfe e beber cerveja aos domingos. Muitas vezes, Susan deixava uma atmosfera poderosa de louvor e adoração na igreja e voltava para seu marido e filho, que não eram nada espirituais. Isso a afetava e partia o seu coração. Por muitas noites ela chorava até dormir, imaginando se sua família seria salva e compartilharia de sua fé. Depois de 2 anos vindo à igreja sozinha e vivendo somente para Deus em sua casa, o Espírito Santo começou a falar com ela sobre como ganhar um marido para Cristo. Ele a desafiou a controlar a língua. Susan começou a mostrar respeito, honra e amor incondicional a Alan. Em vez de ficar triste ou amargurada por ela ser a única cristã de sua família, ela chegou da igreja, beijou o marido e lhe serviu um delicioso almoço. Ela não assumiu o papel de vítima, da pobre mulherzinha lutando a boa luta da fé sem o apoio da família. Ela também não julgou Alan por não ir à igreja, nem disse que ele era uma pessoa ruim. Ela mostrou bondade todos os dias. Susan acreditava que Deus tinha um plano para sua família. Apesar de Satanás estar tentando convencê-la de que Alan e Tracy nunca seriam salvos, ela continuou acreditando, continuou orando e continuou sendo gentil. Ela estava testemunhando a Alan sem dizer uma palavra. Seu gentil e bondoso espírito estava testemunhando a ele. Enquanto Alan observava a mudança em sua esposa, ele começou a frequentar a igreja com ela. Mesmo que ele não tenha sido convertido imediatamente, ele sentou ao lado de sua esposa no culto domingo após domingo. Seu filho observou o pai indo à igreja com sua mãe. Algumas semanas depois, ele também decidiu dar uma olhada na igreja. Naquele domingo de manhã, Tracy caminhou pelo corredor, nasceu de novo e ficou cheio do Espírito Santo. Algumas semanas depois, eu preguei um sermão ilustrado, no qual Tracy interpretou um dos personagens. Quando eu fiz o apelo ao altar naquela manhã, Alan andou pelo corredor e foi gloriosamente salvo e cheio do Espírito Santo. Deus tinha uma tarefa incrível para aquela família. Hoje, Tracy é um bom amigo que serve como pastor executivo na minha igreja. E Alan é um dos maiores cristãos que eu conheço. A bondade é uma linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. A bondade pode abrir as portas da restauração, pode trazer cura, pode derrubar muralhas, pode oferecer esperança, pode mudar pessoas. Não importa se ser gentil não vem naturalmente em certas situações, ou se a gentileza parece uma interrupção em sua agenda. Seja gentil a si mesmo. E observe como Deus começa a moldar seu coração para amar como se nunca tivesse sido ferido. Enquanto este capítulo termina, eu gostaria de desafiá-la. Se você conhece alguma coisa sobre mim, sabe que sou um grande defensor do jejum. Essa disciplina espiritual particular produz muitos benefícios pessoais. Pode mudar nossa vida e a de nossas famílias, comunidades e até o mundo. Eu quero desafiar-lhe a considerar fazer o jejum de críticas. Faça isso por no mínimo 24 horas. Abstenha-se de criticar o governo, seus vizinhos, os estranhos, os conhecidos, as pessoas da sua igreja e da sua família. Provérbios 18, 21 nos diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavras negativas criam uma atmosfera que sufocará ou produzirá um espírito que dá vida. Comprometa-se a falar coisas boas. E se você não puder dizer nada bom, simplesmente não diga nada. Seja gentil, se você estiver ou não disposta. Que palavra, né, mulheres? Que palavra difícil para nós, mas uma palavra vindo direto do trono e um testemunho de vida. Precisamos cuidar muito daquilo que nós falamos e como falamos. Então vamos praticar. Assim como o autor nos sugeriu aqui, vamos fazer um jejum de palavras ruins. Vamos usar somente palavras boas, que isso vire uma prática na nossa vida. Vamos começar, se a gente ainda não é, vamos começar a ser gentis, de uma maneira que possa até assustar as pessoas, uma gentileza de Cristo na nossa vida. É isso que eu desejo para você, que você seja uma mulher gentil e que irradie a presença de Deus por onde estiver. Beijo grande e até o próximo áudio. Tchau, tchau.